Boa noite, irmãos. Que o Senhor esteja nos abençoando mais uma vez nessa noite. Como foi bom, né, já ter louvado e adorado o nome do Senhor através dos cânticos. O pastor Edemir justifica, né, sua ausência. Ele teve um compromisso hoje fora da cidade, não pôde estar aqui a tempo de participar do culto, né? Não sei se ele ainda vai chegar, mas que possamos estar sempre orando pela vida dele, né, nesse momento aí que nós estamos atravessando, ele que está nesse período à frente da igreja também. Vamos estar orando, pedindo que Deus esteja sempre abençoando a sua vida. Meus irmãos, vamos nessa noite refletir sobre algo muito importante e especial, devido ao momento que nós estamos vivendo, né? Os especialistas, eles falam que nós, na pós-modernidade, cada época, né, cada era da história da humanidade, ela é marcada por alguns aspectos, né? Teve a era antiga, né, a história antiga, teve a modernidade, teve a pré-história, teve a Idade Média. Então, nós estamos vivendo agora na pós-modernidade. E a pós-modernidade, os especialistas têm sempre afirmado que ela tem sido muito marcada pela complexidade e pelas controvérsias, né? Está tudo muito complexo e muito controvertido. E quando nós falamos na questão religiosa, também não é diferente. Quando nós falamos na questão também protestante, né? No cristão protestante também não é diferente. Hoje em dia, principalmente dentro da realidade do nosso país, nós não conseguimos definir, né? Talvez alguns anos atrás nós poderíamos conseguiríamos definir. Hoje em dia nós não conseguimos definir quem é uma pessoa realmente cristã, quem é um evangélico, devido a essa complexidade, né? O termo evangélico, ele passou a ser um termo multifacetado, de várias facetas, até porque nós não temos assim um governo central, né? Um poder central que determina e que manda. Então, esse tem sido realmente o retrato, principalmente no nosso país. Mas, acima de tudo, nós que procuramos a cada dia, né, durante a nossa trajetória e durante a nossa vida, seguir os princípios bíblicos, não abrir mão dos princípios bíblicos da doutrina cristã, nós devemos sempre estar proclamando, devemos estar sempre anunciando a verdade do Evangelho. Aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus anunciou, aquilo que os apóstolos divulgaram, espalharam, aquilo que foi escrito nas epístolas, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e que o ser humano, a criatura, ela precisa ter um encontro com o Senhor, ela precisa ter um encontro com Deus, e para se tornar uma nova pessoa. Não basta apenas nós falarmos que somos cristãos, não basta apenas nós falarmos o nome de Deus, porque isso muitas pessoas fazem. Nós precisamos realmente viver aquilo que o Senhor nos propôs, viver de acordo com a vontade do Senhor. E esse anúncio precisa ser também proclamado para aqueles que ainda não conhecem a vida cristã, não conhecem o Evangelho, aqueles que muitas vezes estão de fora e tendo aquela perspectiva e enxergando tudo isso que está acontecendo. Porque nós sabemos que, como eu falei, o termo evangélico, ele tem sido multifacetado e ele ultimamente também tem ficado muito em evidência. Ele tem se destacado bastante, ele tem estado muito nos holofotes. E antes isso não era assim. E quando nós olhamos também pelas estatísticas da população evangélica, da população cristã, a gente se assusta. Como pode, né, tantas pessoas se declararem cristãs evangélicas e nós vivermos numa realidade de um país tão difícil? Então é por isso que é importante, meus amados irmãos e irmãs, nós anunciarmos aquilo que realmente o Senhor proclamou na sua palavra.
aquilo que realmente está na Bíblia, aquilo que nós procuramos viver a cada dia. Então eu peço a todos que abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Nós podemos afirmar que esse versículo aqui, ele retrata realmente, ele coloca um panorama, né, daquilo que é a realidade da vida cristã, daquilo que é ser cristão, porque hoje em dia as pessoas estão confusas. O que é ser cristão? Será que é apenas eu trocar de religião? Será que é apenas eu frequentar uma igreja de vez em quando? Então o apóstolo Paulo diz assim na sua segunda carta aos Coríntios, é uma carta muito pessoal, né? Até na escola bíblica dominical nós estamos falando no domingo, que ele escreveu essa carta aqui, muito tocado, muito emocionado, então é uma carta muito pessoal. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou em algumas versões, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, ou e eis que surgiram coisas novas, né? Dependendo da versão. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, portanto, quer dizer, ele está concluindo um raciocínio. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, o que é estar em Cristo? Nós precisamos ter essa consciência e essa certeza. Às vezes, as pessoas começam a frequentar a igreja, têm uma simpatia pela igreja, têm um desejo até mesmo de se batizar, mas não passaram por essa experiência de estar em Cristo. Então, é por isso que é sempre importante para nós que já temos uma certa caminhada, né? um certo tempo de caminhada, é importante para nós reafirmarmos a nossa fé. E para aqueles que estão chegando ou que ainda não chegaram, é importante para eles conhecerem, terem a convicção daquilo que eles desejam. Então, ser cristão, ser do Senhor, não é apenas se dizer do Senhor. Não é apenas entrar num hall de membros, não. É se tornar uma nova criatura, é estar em Cristo. É ter a mente de Cristo. É ter os pensamentos de Cristo. É ser regenerado. Porque é isso que a regeneração nos faz. A regeneração é um aspecto da salvação que transforma as nossas vidas. Os irmãos se lembram, nós já falamos sobre os aspectos da salvação. A justificação, ela nos justifica, nos torna inocentes diante do Senhor. E a regeneração, ela transforma o nosso viver. Ela transforma a nossa vida. Ela nos torna novas pessoas. Porque já nós não somos mais os mesmos. Então é importante, nós não podemos esquecer de proclamar que ser cristão é ter a sua vida transformada, é ter a sua vida modificada. É claro que nós temos, né, muitos casos de pessoas que já nasceram num lar evangélico, num berço evangélico, já são ensinados, né, nas Sagradas Escrituras desde pequeno, então já seguem ali o Senhor. De qualquer forma, em algum momento, eles precisam tomar a decisão de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque filho de crente não é crentinho, ele precisa tomar essa decisão. Mas nós sabemos que quando a pessoa vive a sua vida, né, inicia a sua vida e começa a sua trajetória e caminha longe da realidade de Cristo, ela precisa de uma transformação na sua vida. Ela precisa de uma mudança. Então, nós já não somos mais o mesmo. Nós passamos naquilo que a Bíblia fala de metanoia. É a mudança de mente. É como Jesus falou em uma das suas conversas
com Nicodemos, é necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que o ser humano venha nascer de novo. É como se nós estivéssemos nascendo de novo. Então a nossa mente é modificada e é restaurada. E nós passamos a ter, como eu falei, a mente de Cristo. E nós passamos a ter, procuramos fazer a vontade do Senhor. Vida cristã, se tornar um cristão, não é apenas mudança de hábito. Eu me tornei cristão, eu deixei de fazer isso, aquilo, e agora eu estou frequentando uma igreja. Deixei alguns hábitos. Não, os hábitos, as mudanças de hábito ou de comportamento, tem que ser a consequência de uma transformação de vida que se iniciou. Não adianta a pessoa apenas mudar de hábito, porque mudar de hábito ou de comportamento, muitas religiões também fazem assim. Muitas pessoas, eu conheço pessoas que não tinham religião e passaram a frequentar uma religião e mudaram de hábito e de comportamento. Então, mudança de hábito e de comportamento não significa que a pessoa passou a ser uma nova criatura. Não significa que a pessoa foi transformada. O que faz a pessoa ser transformada, o que determina que a pessoa foi transformada é a mudança da sua mente. É a mudança da sua perspectiva. Às vezes a pessoa ainda não largou aqueles hábitos danosos, porque, como o apóstolo Paulo fala, é a luta que a pessoa trava entre a carne e o espírito. Mas a sua mente já mudou e a vontade dela é fazer a vontade de Deus. Então, mudar de mente, ser uma nova criatura, estar em Cristo, não é apenas mudar o hábito, mas é deixar Cristo transformar a vida da pessoa. É nos tornarmos novas criaturas. Porque Adão significa a primeira criação que pecou. Cristo, como a Bíblia fala, é um novo Adão. Ele representa a nova criação. E quando nós estamos em Cristo, nós também representamos uma nova criação. E quando nós estamos em Cristo, nós somos unidos com Ele, passamos a imitar a Deus. Olha que interessante. Nós temos a mente de Cristo, fomos renovados pelo Senhor, somos novas criaturas. Passamos a procurar imitar a Deus, como diz lá em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, a recomendação do apóstolo Paulo. Nós desejamos imitar a Deus e nós procuramos conhecer o Senhor cada vez mais. Como o profeta Oséias diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí nós nos encantamos com aquilo que o Senhor representa e procuramos imitá-lo. Deus é amor. E este precisa ser o nosso padrão. A nossa principal característica de imitação ao Senhor, né, o que vai determinar realmente que nós devemos imitar e que nós estamos o imitando, é o amor. A Bíblia fala, Deus é amor. Deus é a manifestação do amor. Quando alguém quiser saber, né, a definição correta de amor, a gente olha para Deus. Deus é amor. Então é por isso que o amor precisa ser o padrão da nossa existência. E principalmente no relacionamento com o outro. Diante da necessidade do meu próximo, eu preciso agir com amor. Diante das deficiências do meu próximo, eu preciso agir com amor. Eu não julgo o meu próximo porque eu vou tratá-lo com amor. Eu não vou condená-lo pelos seus erros, porque eu vou olhar os seus erros, eu vou olhá-lo pelos erros que ele cometeu, mas com amor. E o amor nos faz superar todas as dificuldades. O amor nos faz superar todos os medos. O amor nos faz superar todas as barreiras.
Então nós precisamos imitar a Deus como novas criaturas. E o aspecto principal dessa imitação tem que ser o amor. Nós precisamos agir pelo amor, viver o amor do Senhor. Então o versículo continua, como nós falamos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Aí nós vemos o aspecto da justificação do Senhor. Em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a nossa vida de condenação passada, em que nós vivíamos afundados no pecado, porque nós ainda somos pecadores, mas pecadores arrependidos, tudo aquilo que nós vivenciamos e que nós não nos arrependíamos de fazer, ficou para trás. E já não há mais nenhuma condenação, porque nós somos novas criaturas. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos declarou justos. O pecado cometido, ou a vida de pecado cometida é esquecida, e nós então somos absolvidos pelo Senhor. Então aquele que é uma nova criatura, ele deixa tudo para trás. As coisas antigas ficaram no passado, não tem mais influência no seu viver. A gente vê um exemplo muito significativo na Bíblia, que é o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Ele mesmo relata, ele mesmo diz que ele perseguiu os cristãos no passado, que ele levava os cristãos à morte, que ele perseguia-os, até porque ele achava que estava sendo zeloso para com Deus, mas ele perseguia e desejava a morte deles. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor, depois que o Senhor modificou a vida dele, tudo se tornou novo. Ele se tornou uma nova criatura. E as coisas antigas ficaram para trás. Imagine se o apóstolo Paulo na sua caminhada. E nós vemos que ele fez viagens missionárias, escreveu as epístolas. Ele ficasse relembrando daquilo que ele fez no passado. De todo o mal que ele causou, até ao próprio cristianismo. Por isso Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não permitiu que o seu passado influenciasse o seu presente e não atrapalhasse o seu futuro. Então, quando nós somos novas criaturas, as coisas antigas se passam e são lançadas no mar do esquecimento. E nós passamos a viver uma vida ao lado do Senhor. E o quarto aspecto desse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele diz: as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo, eis que surgiram novas coisas. Então, unidos com Cristo, nós vivemos em novidade de vida, porque tudo se fez novo. Nós devemos proclamar, irmãos, num mundo tão complicado, que se as pessoas reconhecerem Cristo, receberem Cristo, se tornarem novas criaturas, elas vão viver em novidade de vida. A gente não sabe o que vai acontecer com a sua vida financeira, porque Deus não promete riquezas. A gente sabe, nós podemos falar que ela pode viver sim tribulações ou não. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus diz. Mas a gente pode falar para a pessoa e proclamar que ela vai viver em novidade de vida. Ela vai viver sobre uma nova perspectiva de vida. Ela vai viver sobre um novo olhar. Ela vai ter uma nova visão de mundo. Ela vai enxergar toda a sua realidade de uma maneira diferente. E é assim também que nós devemos fazer. Nós devemos ter a consciência da realidade que nos cerca. Tanto
a que está próxima como a que está distante, nós temos que ter essa consciência dessa realidade, porque nós não somos alienados e não podemos viver alienados, mas nós vamos olhar essa realidade tão difícil, muitas vezes, cada um tem a sua realidade. Nós vamos olhar para essa realidade com uma nova perspectiva, com uma visão diferente. Nós vamos olhar sobre uma nova ótica, que é a ótica do Senhor. E a ótica do Senhor, ela engloba fé. Você pode estar vivendo uma situação difícil e complicada, mas você vai olhar aquela situação ali com o seu olhar de fé. Você pode estar vivendo uma situação que, aos olhos humanos, pode não ter mais solução, mas você vai olhar aquela situação com um olhar de esperança, por causa das promessas do Senhor, que Ele fez na Bíblia Sagrada, e você retém para a sua vida. Você vai olhar as situações e a realidade sobre a perspectiva do amor, como eu falei. Porque o amor de Deus vai estar inundando o coração das pessoas. Você vai olhar a realidade sob a perspectiva da misericórdia, porque o seu coração estará cheio de misericórdia. Você vai olhar a realidade que te cerca e as pessoas também com um olhar de empatia e altruísmo. Os irmãos percebam como isso também, ainda mais esses dois aspectos, fazem falta nos tempos em que nós estamos vivendo. Olhar as pessoas, olhar as perspectivas, olhar a realidade com um olhar de empatia e altruísmo. Agora os irmãos imaginem só, se as pessoas que se declaram cristãs buscassem viver dentro dessa realidade, como a nossa sociedade seria diferente. Como a nossa sociedade viveria num outro patamar, numa outra realidade e perspectiva. Por isso é que eu falei no início. Às vezes, quando eles fazem essa pesquisa para saber a porcentagem de pessoas que são cristãs, evangélicas, às vezes a pessoa foi na igreja uma vez só, não está frequentando nada e diz que é. Ou frequenta de vez em quando, ou vai para fazer campanha, mas não tem noção da realidade e se considera evangélico. Então é por isso que, mais do que nunca, na realidade, na sociedade que nós estamos vivendo, nós devemos proclamar para as pessoas, anunciar para as pessoas, que ser cristão, ser um seguidor de Cristo, não é apenas da boca para fora que nós o seremos. Não é apenas colocando versículos nas redes sociais. Não é apenas falando o nome de Deus, mas é vivendo sob a realidade, sob a perspectiva que a Bíblia Sagrada nos traz. A perspectiva de que as pessoas se tornam novas criaturas, novas pessoas, o coração é mudado, a mente é mudada. Ela tem a sua mente transformada, ela não se torna apenas uma religiosa, ela não muda apenas de religião. Ela se torna um seguidor de Cristo, um imitador do Senhor. Ela se torna um pequeno Cristo. Ela passa a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E vive em comunhão com os irmãos. E é importante enfatizar também, meus amados irmãos e irmãs, porque ser cristão, ou se converter ao cristianismo, não nos torna legalistas religiosos, mas servos obedientes e cheios de compaixão. Ser religioso e legalista não torna ninguém cristão. Porque religioso e legalista, a gente pode ver, tinha muitos na época de Jesus. E Jesus cansou de confrontá-los. Jesus cansou de debater com eles.
Jesus cansou até mesmo de envergonhá-los, como no caso daquela mulher que iria ser apedrejada. E quando ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todos foram saindo, porque eram religiosos externamente. Tinham um aspecto, a aparência de religiosos, mas eram sepulcros caiados, o interior estava longe de Deus. Então, ser cristão não é se tornar um legalista religioso, que julga as pessoas, que condena a todos, que age sem amor, que é rígido, que é intolerante. Não. Ser cristão, se tornar uma nova criatura, é viver realmente sob esse aspecto que o Senhor quer que nós vivamos. É fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós alguém que possa lhes dar uma palavra de esperança e de renovo. Alguém que possa lhes dar uma palavra de fé. Uma palavra que ela possa se sentir renovada e mais próxima do Senhor. Ser cristão é ser uma pessoa em que os outros vão enxergar em nós uma referência a ser seguida, a ser imitada. Como o apóstolo Paulo também falou uma certa ocasião: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que nós possamos estar anunciando isso para as pessoas. Não permitir que as pessoas sejam enganadas. De pensar que se tornar cristão ou evangélico ou cristão protestante é apenas ser um frequentador de igreja. Não. Nós devemos anunciar que a pessoa precisa sim ter a sua vida transformada e modificada. Senão nada vai adiantar. E também que essa verdade possa estar fazendo com que nós venhamos a refletir e a repensar sobre a nossa vida. Porque a vida cristã é assim, a nossa caminhada é assim. Nós precisamos estar sempre refletindo, repensando sobre aquilo que fazemos. E que possamos olhar e perceber onde podemos melhorar para estarmos cada vez mais próximos e parecidos com o Senhor. Então que Deus possa estar nos abençoando e que essa reflexão realmente possa tocar no nosso coração e que nós possamos viver essa realidade de sermos novas criaturas, de sermos realmente cristãos, discípulos de Cristo, e não apenas religiosos ou seguidores de uma religião. E que essa verdade realmente possa se fazer presente no nosso viver a cada dia. Amém. Deus abençoe pastor Josué. Continue usando, assim como todos os nossos pastores, aqueles que têm se dedicado a se preparar para serem usados, para nos edificar, para nos orientar e exortar. Estamos chegando, já ao término, não do culto, que a nossa vida é um culto, mas desse momento aqui específico, em congregação. Irmãos, eu gostaria de contar uma novidade para vocês. Encontramos, a irmã Geirce encontrou um tesouro, uma caixa com umas revistas, Palavra e Vida. Esse semestre, a convenção não disponibilizou a revista impressa, a revista Palavra e Vida, que é a que nós usamos na classe de adultos aqui na IBD. Então, nós temos usado o PDF. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem prefere PDF, levanta a mão. E quem prefere a revista impressa, levanta a mão. Acho que 100%, E aí, o que nós pensamos, Temos aqui um investimento que foi feito, revistas que sobraram, de 2013. Mas a palavra do Senhor, ela é sempre atual, E é uma revista que nos traz lições em provérbios. Então, nós vamos aproveitar esse material que já foi comprado, Foi um investimento, está tudo novinho. E vamos distribuir entre os irmãos hoje, no próximo domingo, e vamos estudar essa revista agora, ao longo desse trimestre.
E o que nós vamos fazer com o PDF que nós recebemos? Podemos estudar também individualmente, podemos ler o texto bíblico, né, os textos de cada lição, mas vamos direcionar agora a EBD, a classe de adultos, para essa revistinha aqui, tá bom? Então, quem está nos assistindo aí em casa, nos procure domingo para nós entregarmos a vocês. E os que estão aqui já receberam, e nós temos aí revistas suficientes, tá bom? Estamos felizes que a EBD está retornando, né? Cada vez mais irmãos retornando. Temos aí uma classe para retornar presencialmente, já em breve. A classe aí que a irmã Edna é professora, ela está muito feliz por isso, né? As alunas vão poder retornar. E outras classes também, daqui a pouco, também estarão retornando. Estamos nos organizando para receber todo mundo em breve, todas as classes presencialmente, tá bom? Então, essa é a nossa palavra e, graças a Deus, aí temos um material impresso aí para a gente usar até o final do ano, tá bom? Então, que Deus continue nos abençoando, né? A nossa EBD, a igreja. Então, nós vamos agora cantar nosso último cântico aqui da noite. Durante esse período, podemos fazer a entrega dos nossos, né, devolver os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas. Lembrando que aqueles que nos assistem podem fazer através de Pix, uma transferência bancária, e isso tudo faz parte do culto, né? Então, vamos encerrar com o nosso último cântico, entregar nossas ofertas, devolver nossos dízimos, e em seguida ouviremos o recessional, e estaremos, assim, nos despedindo e retornando no domingo, se o Senhor assim nos permitir. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.